Olá, sou Fernanda Iquedo e este é o Porquê Cultura. Começamos mais um programa e hoje eu tenho dois convidados aqui, uma convidada e um convidado. Vou falar com o Manuel e com a Dani. A Dani, ela é contadora de história, o Manuel é poeta e escritor. Os dois são professores da rede pública. Eu acho que é incrível ter vocês aqui hoje. Estou super feliz de vocês terem aceitado esse convite, de virem aqui falar com a gente um pouco da trajetória de vocês. É arte, é cultura, é muito engajamento, né, para uma transformação da sociedade por meio dos livros, por meio da contação de histórias. Eles fazem mágica, gente. Eles fazem a gente ter vontade, assim, de procurar ler mais. As crianças ficam encantadas com as contações da Dani. Além de contar a história, ela também produz umas bonecas, assim, que eu quero que ela conte um pouco a história disso também. Tem No Caminho do Sol. Os dois são idealizadores desse projeto, No Caminho do Sol. Então, daqui a pouco vocês vão já saber um pouquinho mais desse projeto. Quem ainda não conhece, né? Porque eles já são bem conhecidos. Mas é legal da gente trazer aqui um pouco dos bastidores, dessa luta de vocês, dessa construção bonita. Então, muito obrigada pela presença e eu quero conversar com vocês dois, primeiro falando assim, como surgiu a Dani, contadora de histórias? Então, um prazer muito grande, uma alegria também estar aqui com você, viu? Então, quando surgiu o projeto Maternidade, né? Que a gente engravidou, aí, assim, o sonho de construir, como você falou, uma sociedade mais justa, né? Mais igualitária, com maior equidade, através da literatura e da educação. Como a gente já é professor, né? Então isso já vem diariamente no nosso cotidiano. A Maria nasceu, e aí como trazer esse ambiente mais humano para ela, né? Para ela poder se identificar. E aí começou com as pesquisas para a gente poder ver bonecas, né? Bonecas aonde a nossa filha aqui, com certeza nasceria retinta, né? Tivesse essa oportunidade de se ver nas prateleiras, se ver na sociedade. E aí começou a dificuldade. Nós não encontramos essa imagem que pudesse identificar a nossa criança. E ela nasceu realmente como a gente imaginava, né? Um pouquinho dos dois. E aí, nesse processo, a gente não encontrava nada que a Maria pudesse se identificar. Inclusive para decorar o quarto, né? Ela tem 14 já? Agora ela tem 13. 13. Isso. Uhum. Começou com a ideologia da mãe, do pai, que queria deixar um quarto onde a criança nascesse já, porque é bebê, ela não entende. Mas a gente que é pedagogo, né? A gente que está ali vivendo essa questão do lúdico, como você falou, da arte, a gente entende que o visual, ele é importantíssimo para o desenvolvimento desse olhar mais sensível da criança. Isso desde o nascimento. E aí a gente não encontrou. E diante de não termos encontrado essas bonecas onde tivesse essa referência negra, porque a gente chegava nos lugares e falava que tinha boneca morena, que tinha boneca branca e que tinha que encomendar. Daí que veio a necessidade de trazer essa identidade, né, para o quarto dela, para que ela já nascesse com essa referência, e depois de maior, para que ela pudesse se enxergar no brincar, né, porque no brincar a gente sabe que ali transcorre todo o desenvolvimento da criança, né, no brincar que ela consegue tá desconstruindo aquilo que ela recebe na sociedade e ela está desenvolvendo a sua identidade. Aí que nasceu as bonecas. E aí você começou a fazer essas bonecas? Sim, comecei a fazer as bonecas, depois entrei em parceria com algumas artesãs também, porque a demanda é grande, né? Então... porque isso é que é bonito, porque daí você mostrou que é possível outras essa crianças, parceria, né, brincarem também com bonecas negras, né? E aí se identificarem. Sim, porque o projeto nasceu, inclusive a contação de história, no chão do quarto da Maria. Porque todas as vezes que a gente ia contar uma história para ela, não tinha ali uma referência. Então, a gente foi buscar essa referência e acabou nascendo algumas obras que a gente desenvolveu artesanais, né? Onde a criança podia estar tateando, né? Tá sentindo ali o material e vendo na imagem a sua própria identidade. Diante disso, como você falou, inicialmente foi para Maria, né? Porém, a gente teve depois a intenção de ampliar esse olhar para outras crianças também, porque não adianta só a gente dialogar com um nicho, a gente tem que dialogar com todos,
Porque, como eu falei, a criança, ela aprende, e o seu desenvolvimento se dá a partir do visual, né, da estética. Então, você mudando a estética e trazendo essa estética negra de forma cotidiana, naturalizando, né, no brincar, todos os preconceitos, inclusive o racial, eles vão ser desmistificados. Sim, né? Então, e é uma luta mesmo. E a sociedade, você acha que mudou um pouquinho de 13 anos para cá? Agora já é mais fácil de encontrar bonecas, por exemplo, em lojas comuns, assim? Então, melhorou, mas ainda tem muito para avançar, né? De quando a Maria nasceu, que as artesãs que a gente ia buscar não faziam as bonecas. Não faço boneca negra. Sim. Né? Eu não faço. Era sempre o mesmo padrão. Ou de cabelo preto, mas com tecido branco. Né? E assim, o detalhe também que a gente buscou no desenvolver dessa boneca, como eu falei do tecido, é no tocar. Né? Além do olhar, da estética, no toque. Porque normalmente as bonecas que a gente tinha contato eram bonecas de material mais seco, né? Aquele algodão que não remete à pele. Aí foi uma busca de ir até as lojas, de pesquisar, de fazer levantamentos, para que a gente pudesse encontrar aquele tecido de algodão que dialogasse com a pele humana. Do afeto, né? Exatamente, que daí vem o afeto. E o mais, assim, interessante, que foi, como eu disse inicialmente, né? Foi pela questão do maternar. O nosso maternar e paternar que surgiu a necessidade. E a partir daí a gente foi vendo também que outros lugares, outras pessoas tinham também essa necessidade de diálogo. Tanto as crianças não negras, de enxergar a criança negra de uma forma respeitosa, amorosa, né? Porque não é o brincar com a criança, é como você enxerga essa criança no brincar, né? Se você está brincando com a criança porque você está oferecendo para ela a mesma oportunidade na brincadeira, porque eu já tive essa oportunidade de ver no brincar o preconceito. Né? Reproduz, né? Reproduz. Ali no brincar, ambas são princesas na brincadeira. Mas a menina que não é negra pede para a menina negra servir o café para ela. Olha. Então, está introduzido, está introjetado, sem que a criança perceba. Ela está reproduzindo aquilo que ela vivencia. O que está naturalizado, ou seja, um racismo estrutural ali, estrutural. Né? Naturalizado, através do brincar, a gente é perceptível. Né? Então, a gente colocando essas questões da pele, fica aquela toque afetivo que você falou. E aí, numa atividade que a gente realizou de contação de história, que até então, como eu disse, desde o início, era para criança. Os adultos se sentiram confortados com tocar na boneca, né? E aí remeteu aquela memória da infância que em muitos momentos de muitos nós adultos foram roubados, né? Porque teve que trabalhar, né? Foi tirado esse momento da infância e que foi resgatado naquele toque. Então foi assim, uma devolutiva que nós recebemos que foi muito interessante, porque não foi o objetivo, mas tocou aquele adulto. Tocou o adulto. Então assim, a amplitude que tem essa questão da arte, do afeto através do brincar, né? Porque as pessoas adultas, tanto mulheres quanto homens, que disseram, nossa, eu tô me sentindo aqui confortável em abraçar, eu não quero mais largar essa boneca, porque é tão gostoso de abraçar, é tão fofinha, eu tô confortável, eu tô me sentindo afetuoso, tá gostoso, eu não quero largar. E eu trouxe para mim a minha infância, a infância que eu não tive a oportunidade de brincar. Então vieram outros relatos muito emocionantes a partir das bonecas. Então tudo começou com o nascimento da Maria, que foi transcorrendo para a questão do adulto que perdeu essa infância, né? E como resgatar. E desse brincar, quando você resgata, você vai desconstruindo estereótipos também, né? Porque um grande público que nós temos e que são frequentadores da contação de história, inclusive todos os espaços das feiras literárias, as bonecas estão presentes para despertar mesmo esse lado lúdico da literatura, né? E o adulto estar dialogando com a sua criança interior e a criança que ele também tem como pai ou como mãe, tá ali participando daquele momento literário. Porque às vezes o adulto ele não teve esse espaço, né, lúdico, mas ele pode proporcionar ao filho ou à filha, mas para isso ele precisa ter consciência da importância desse espaço lúdico, né? Ele precisa sentir essa ludicidade dentro dele, que a vida cotidiana faz com que a gente perca, porque você tem que pagar a conta, você tem que correr atrás de conhecimento, só que
o conhecimento ele é dissociado do lúdico e ele caminha junto. Como se fosse apenas uma coisa racional e não subjetiva. Exatamente. E não é assim. Não né? é esse percurso. Não é esse percurso, porque se a gente segue o percurso do lúdico através do racional e os dois caminham juntos, o ser humano vai ser mais feliz. Está desconstruindo estereótipos, né? E fazendo com que os valores do ser humano, que é o imaginar, que tudo isso que forma. Por que o brincar é tão importante? Porque forma todos os aspectos sensoriais, né, emotivos, para que a criança se desenvolva e cresça um adulto feliz. Sim. E aí vieram esses relatos para nós, essa felicidade. Então foi assim, bem tocante, né? Então, aonde a gente vai fazer as feiras, aonde a gente participa com literatura, montado o espaço, a gente vê os adultos, os adolescentes que... Senta junto ali no tapete que você coloca, né? Tem a mala, né? Tem a mala, que já é o visual, já para porque quando você olha, você já está dialogando através da estética, né? Já chama atenção. E também trabalhar a questão da ancestralidade, né? Porque a avó que fazia boneca de pano, né? Então, a avó fazia boneca de pano por questão financeira, que não tinha o recurso de comprar da prateleira, ou por uma questão mesmo ideológica, né? De você estar construindo o afeto com a criança a partir da costura. Do seu tempo ali, do né? tempo dedicado, são vários sentimentos, é um montante de histórias ali para você construir essa boneca. Muito mais sentido. Muito mais sentido do que o da prateleira, com certeza. Que é comercializado. Industrializado, né? E, Manuel, é nesse momento também que nasce a Maria, que surgiu a Sociedade das Formigas, o seu livro, ou não? Sim. Nós já tínhamos uma produção literária mais voltada ao público adulto. Naquele momento eu já tinha publicado no Cadernos Negros. Né? E quando nós íamos ler livros para Maria, eu me peguei mudando a história. Então... Sim, isso é interessante também, né? Por que a gente precisa mudar algumas histórias dos livros e algumas histórias clássicas? Sim. Porque, assim, esse imaginário lúdico, ele também vai carregar os preconceitos, né? O imaginário clássico, né? Ainda mais no Brasil, assim, onde a referência é o eugenista com o Monteiro Lobato e tudo mais. Né? Então, a gente começava a imaginar como entregar uma história bacana que incluísse, que refletisse sobre a diversidade da sociedade. E aí foi nesse momento que, nessas histórias que eu mudava, eu falei, não, tem que entregar alguma coisa para criança também. E era uma frustração que eu tinha, porque eu trabalhava com criança, eu não tinha nada escrito para criança. E a partir daquele momento, abriu assim uma janela para poder escrever para esse público também, né? Porque, como a Daniela colocou lá no início, quando nós procuramos as bonecas negras para comprar para Maria, nós procuramos inicialmente uma loja bacana da cidade, uma boneca caríssima, que na época estava na moda, e a gente se chocou quando nós perguntamos se tinha boneca negra. A moça falou, olha, então tem essa aqui, tentou empurrar outra. A gente falou, não, quer a boneca negra. Então a boneca negra só sob encomenda. Então, a gente entendeu que tinha dois aspectos aí que precisavam de reflexão. Não só apenas a boneca acessível na lógica capitalista de quem tem a condição financeira de comprar, até mesmo nesse espaço você não tinha essa boneca disponível, quanto no processo de reflexão sobre a possibilidade de brincar a partir dos objetos mais básicos, do pano, do tecido, que é algo que é mais acessível. Então, também tinha uma lógica de refletir sobre esse processo capitalista de ter condições para comprar. Porque até mesmo quem tinha condições para comprar não tinha acesso. Então, nesse momento, nascem as bonecas de tecido, nascem os livros com material reciclado. Né? E é um material que vocês fazem, né? O formato mesmo que vocês levam, por exemplo, para contação de histórias, é aquele livro, A Sociedade das Formigas Grande, que também é bom de pegar. Essa que é a ideia, a dimensão ampliada, é um material que você encontra nas escolas, que é o EVA, tem material reciclado, colado, porque a ideia é, como parafraseando o Sérgio Vaz, é dessacralizar a relação da criança, do adulto com a literatura. Então a gente traz ela para esse universo cotidiano, do material tátil, do material possível,
material disponível nas escolas. Então, a ideia era promover esse encontro tátil mesmo, concreto com a literatura. Se você for pensar assim, os livros, mesmo os livros para criança, eles têm aquele formato do papel, pequenos, né? No formato assim, a criança tem dificuldade de ler, está em aprendizado, né? Está sendo alfabetizada ainda. Mas aí quando você traz um tamanho maior e aquelas texturas diferenciadas, né? É um atrativo maior para a criança, desperta a curiosidade, né? Essa que era a ideia, que a criança se jogasse nesse universo. E o interessante foi que nós constatamos que os pais também viajavam nesse universo, os adultos, e principalmente os pais, né? Que a ideia da história era que os pais também tivessem interesse na história. Né? Porque os pais precisam entender para contar ali, né? A Sociedade da Formiga fala de uma sociedade mais igualitária, né? Isso, e os pais precisavam entender aquele princípio. E a ideia, além de tudo, do texto da Sociedade das Formigas, que ela é uma trilogia. A pandemia segurou aí, a gente espera lançar a Sociedade das Abelhas, depois a Sociedade dos Primatas. Espera lançar entre esse ano e ano que vem. Que bacana. Porque a ideia era que os pais tivessem essa reflexão, mas que ele pudesse chegar à conclusão. Então, o livro ele acaba promovendo uma reflexão. Né? O livro não porque daí os pais, lendo, podem trazer elementos, né? Exemplos do cotidiano para conversar, para criar ali a reflexão, né? Isso, essa que é a ideia, o debate que se aproprie da temática, né? Porque o livro infantil, muitas vezes, a gente tem ainda uma cultura de um livro infantil com moral, com um final definido, dado, né? Como se não houvessem outras possibilidades. Então, como a gente está refletindo toda a estética, desde a questão da possibilidade de ter outros corpos, outras peles no livro, também a gente está refletindo sobre a forma que aborda a temática infantil. A criança, ela também é reflexiva. A gente que trabalha com criança nessa faixa, a gente se surpreende com cada tema que elas trazem. Fala, nossa, onde essa criança tirou essa questão? Elas trazem coisas muito complexas, assim, que para uma criança de 3º, 4º ano, elas trazem reflexões muito complexas. Então, a gente viu que tem essa possibilidade que as crianças também são seres ali que têm a condição de fazer essa reflexão junto com os pais, e isso enriquece muito, né? Sim, traz uns universos, né? Agora, aí que nasce, então, No Caminho do Sol. Isso, porque eu já escrevia. Sim. A gente vai voltar principalmente para o Cadernos Negros depois para falar sobre isso. Legal. Eu já escrevia e a Daniela desenvolvia um trabalho de contação de histórias, né? Inicialmente. E a agenda de professor, pai, já é uma loucura. E de repente um olhou para o outro e falou, olha, por que a gente não une as forças aí, a gente soma nossas experiências, porque em casa a gente faz junto e na rua a gente está fazendo separado. Então, a ideia era integrar nossas agendas também, porque a possibilidade de ter, principalmente na contação de histórias, uma figura masculina também é um processo de desconstrução, né? A figura masculina no universo infantil, principalmente das escolas públicas, é muito reduzida. É verdade. Você tem poucos homens trabalhando com educação infantil. Então, a ideia era também promover essa reflexão de gênero. Então, nesse momento, No Caminho do Sol nasce como uma plataforma para as nossas ações. Então, lá tem desde os livros à contação de história que nós desenvolvemos. Então, No Caminho do Sol é uma plataforma onde nós colocamos todas as nossas E vocês levam para as escolas, entidades, como o SESC, né? Que vocês participaram recentemente da feira, mas vocês também circulam em várias feiras aí do Brasil todo, né? Queria que vocês contassem um pouco dessa experiência de ir para outros lugares, participar dessas feiras, de levar os livros, de levar essa contação. Está sendo bem importante, porque aqui, como você citou, o SESC, teve uma exposição da Carolina Maria de Jesus. E aí foi feito o convite para que nós desenvolvêssemos a contação de história a partir daquela exposição, né? Para a criança, contando a história dela. Daí que a gente começou, né?
a contação com a Carolina Maria de Jesus, desenvolvendo todo esse projeto e agora rodando aí por todos os lugares, como você falou. E foi bem interessante, porque os pais, como a gente está falando desde o início, é difícil ter oportunidade de você sentar com o seu filho depois de uma demanda de trabalho e contar a história, participar desse universo, permitir relaxar naquele momento com o seu filho, independente da faixa etária. Né? Porque quando fica adolescente, né, você acredita que dentro daquela realidade social não cabe mais você sentar com o seu filho para você ler com ele. Fica um pouco mais diferenciada a rotina do que quando é criança, que você pega. A conexão é diferente também. A conexão é diferente. Então, assim, é todo um novo trabalho, porque quando nasce tem aquele trabalho de se entender enquanto pai, com aquele serzinho tão pequeno, como que você vai estar criando aquela conexão? Que com a mulher é uma conexão física também, sim, né? Porque a amamentação é mais intensa, é 24 horas, porque o teu corpo dá a vida para aquele ser. Então, é muito bonita essa conexão, né? E o que o Manuel falou do pai, daí que veio o livro O Fio e a Bolha de Sabão, para falar exatamente desse paternar, porque a gente ouve muito falar desse termo maternar e o paternar, né? Onde entra o pai em toda essa conexão. Né? Então, com as contações de histórias da Carolina, veio também a questão de trazer e apresentar mais a questão do pai, né? Legal, a presença. A presença desse pai nesse desenvolvimento da criança, não só financeira, né? A gente está falando de uma sociedade brasileira que a mãe, ela tem jornadas que são múltiplas. Sim. E sempre toca nesse assunto, né? É sempre... Cadê o pai, né? Tá trabalhando, mas assim, o pai como se tivesse aquele assim... O cargo dele ali é o trabalho, pronto, né? Mas o trabalho diário ali de estar educando a criança... ainda no Brasil, cai muito na responsabilidade da mãe, né? E fica se tornando, sem que seja às vezes perceptível, uma figura secundária. Exato. Na criação daquela criança. E criar não é só a questão do financeiro ou a parte física do amamentar, de trocar, de levar, de buscar para as rotinas, né? É esse desenvolvimento afetivo também, que às vezes o pai se sente distante e não consegue adentrar esse universo, porque é muito materno, é muito feminino, né? Quando tem esse pai ali presente e querendo estar ali nesse cotidiano. Então, assim, esse livro artesanal que eu fiz, é exatamente trazendo essas questões, né? Como que é o nome, Dani? O Fio e a Bolha de Sabão. E ainda dá para encontrar? Como que é? Ou você só Ele é artesanal, das contações, é artesanal, daí tem ali... Será editado também. Tem que ser também. Sem perder... Projeto 2024. Tá na listinha aí. Já tá na lista, ó. Para que é importante, ainda mais a questão do paternar, da figura do pai negro, né? Que o racismo faz com que distancie esse afeto na educação dessa criança, né? E quando ela existe, gera até uma certa... um certo estranhamento das pessoas. Aí que tá um processo, tem que naturalizar o que é belo, o que é justo, o que é bom. Exatamente. Dentro de todo esse processo de relações. Né? E qual é a relação do que você me perguntou com o que eu falei? Total, porque quando é montado na feira, quando a gente sai para os espaços, nas contações de história, e a gente monta toda aquela questão lúdica, né, no espaço da contação, já está dialogando e a gente vê os pais indo e sentar com essas crianças e participando. Ah, legal. Né? E ver a figura do Manuel, que é pai, e a Maria participa com a gente, em tudo que a gente vai, a gente sempre está levando ela, né? Adolescente, para ter esse momento educativo também da arte, da literatura. E a gente vê a necessidade que está sendo sanada ali, pelo menos naquele momento, com aquele pai. Né? Então, a gente vê muitas figuras paternas quando a gente sai de Sorocaba. Quando a gente vai para outros lugares em São Paulo. Vocês participaram também no Rio de Janeiro? Foi de uma feira ou não? Não chegamos aí. Nossa. Teve em outro lugar. Teve aquela que é promovida pela... Eu adoro a 451. Sim, São Paulo. Vocês participaram em São Paulo ali, né? Isso. Já virou tradição, assim. Todo ano, o terceiro ano que nós estamos indo para 451. E é uma feira que é a Feira do Livro. É a Feira do Livro sensacional. Um público leitor da capital é um público diferenciado, assim, em volume e
e experiência naquele espaço reduzido, você encontra muita diversidade, muita gente interessante. Então, nós participamos da 451 ano passado. Vocês foram na Diadema também ou não? A gente esteve na feira, na Mostra Cultural de Diadema, foi muito legal também. Reencontramos muitos amigos, muita gente bacana. A gente participou da feira do Galpão do MST. Ah, que legal. Que foi muito legal, né? Era um público progressista muito interessante, muito legal essa feira. Vocês fazem parcerias, né? Acabam criando conexões com outras pessoas e acabam também trazendo... Por exemplo, você conheceu, acho que em alguma feira, um autor que estava no Sesc, ali na banca do Caminho do Sol. Né? Não tem isso? De você fazer umas conexões, de trazer... acho que foi o Jefferson é um escultor, artesão. Mas teve um outro autor, escritor, negro, o Will. Aqui de Sorocaba. Que você contou pra mim lá na Feira do Sesc que tinha conhecido ele em outra feira, lugar. E aí coincidiu. Acaba criando essas conexões, né? Foi. Sim, o Will, ele trabalha com o universo do afrofuturismo. É uma temática que está chegando com força, mas tem poucos escritores que... Eu estou flertando com o afrofuturismo, espero produzir alguma coisa nessa linha. E na Feira 451 em São Paulo, nós encontramos o editor dele e conversa vai, conversa vem, e aí ele falou, olha, tem um cara lá em Sorocaba e tal, e eu não o conhecia. Eu conhecia a obra do Will lá em São Paulo, e depois a gente criou uma conexão muito legal aqui em Sorocaba, né? O meio literário ainda é um meio segmentado, né? Então, parece que é muita gente, mas quando você passa a circular, você vê que são pequenas bolhas, assim, a ideia é tentar romper isso. Né? E a gente está tocando nesse assunto editorial, eu queria que você começasse a falar de como se tornou escritora, né? Das suas primeiras publicações foi no Cadernos Negro? Eu já escrevia, inicialmente, nossos livros, inclusive hoje é uma metodologia, os nossos livros voltados ao público infanto-juvenil, ele nasce artesanal. Ele virou uma metodologia, nasce artesanal e depois ele vai para a estrutura tradicional aí, literária do papel. Mas eu já tinha vários textos como poeta, eu já tinha um site que é o nocaminhodosol.com.br e eu publicava por lá. Eu participei de algumas antologias pelo Brasil, Novos Poetas, em 2016, mas assim, era esporádico. Eu tinha esse que era blog, depois virou site, e eu tinha essas poesias, eu tinha esses livros artesanais, e eu não publicava sistematicamente. O Cadernos Negros foi um encontro com um aquilombamento cultural, assim, porque quando eu vi que havia uma publicação somente de pessoas negras, que a 40, agora 41, vamos lançar o 45 atrasado, era para ter sido lançado em 2023, nós vamos lançar agora no começo de 2024. É anual? É anual. No final de 2024, provavelmente sai o 46. Tá? Como é que funciona o Cadernos Negros? Ele, nos anos ímpares, ele tem poesias. E nos anos pares, contos. Então, ele nasce ali junto com o Movimento Negro Unificado de São Paulo, final da década de 70, abertura democrática no Brasil. Alguns intelectuais negros que estudavam na USP começaram a se organizar para lançar as suas produções. Então, há 45 anos, aí 46 esse ano, o Cadernos Negros está encantando e lançando muita gente importante. Acho que a Conceição Evaristo, né? Uma das primeiras publicações dela, ou pelo menos começou a dar visibilidade para os textos da Conceição, né? Isso. A Conceição, ela começa no Cadernos Negros também a produção sistemática. Eliane Alves Cruz, do Crime do Cais do Valongo, que hoje é colunista do ICL, também começou no Cadernos Negros, né? Eu acho que posso estar errado, mas eu acho que das 3 últimas mulheres que ganharam o Jabuti, 2 começaram no Cadernos Negros. E esse ano estamos aí com 45. Você começou em qual edição? Eu comecei no 41. Por intermédio de um escritor aqui de Sorocaba também, o Nildo. O Nildo já escrevia. Eu cheguei a escrever alguns textos para mandar para o 40, deixei guardado.
E aí, conversando com o Nildo, não, manda lá, é legal e tal, porque o Cadernos Negros tem um processo de seleção, que é muito duro. Então, o escritor às vezes tem essa vaidade, esse desconforto de ser avaliado, né? Porque nem todos os textos passam e nem todos os escritores são aprovados. Então, é um processo de seleção que é feito pelo pessoal que é responsável pela edição. Então, eu participei do processo de seleção do 43, já entrei para o time do pessoal. Então, a ideia é o quê? É que esse grupo que lança o livro, ele realiza todo o processo da construção do livro, da diagramação, a capa, enfim. Todo o processo é feito por esse grupo. Eu imagino também que tem crescido a demanda, o envio, né, de textos para serem publicados. Então, agora acho que fica mais difícil a seleção, né? Fica muito difícil. Muita gente boa fica de fora. Teve um evento, nessa época eu não era escritor do Cadernos, mas o pessoal relata, que teve um evento somente com os textos que não foram aprovados. Aí bacana. O pessoal falou, nossa, tem tanta coisa boa, como é que não entrou? Mas é isso, né? Porque eu acho também, você falou dessa sensibilidade de ser avaliado. É complicado ser avaliado, de estar numa banca, né? Seja a gente presente ou não, só o nosso texto ali. E é legal de falar isso, que muita gente boa, muitos textos ficam de fora, porque não é para se sentir que não seja, né, uma questão assim de privar a pessoa de publicar, de continuar mandando ou de publicar em outros lugares, né? E o Cadernos é muito afetuoso nesse processo, assim, porque eles dão uma devolutiva. Eu desde o 41 eu estou por lá. O 42 eu tenho assim uma certa vaidade, porque o 42 a gente chegou na final do Jabuti e somente 2 escritores tiveram mais de um texto aprovado. Eu tive 2 contos aprovados no 42. E ajudou muito no meu processo enquanto escritor, porque esta avaliação ela vem com crítica ali, construtiva, para você aprimorar o seu processo de escrita. Então, eu cresci muito como escritor a partir do Cadernos Negros. E o bacana é que no ano de 2023, a Prefeitura de São Paulo comprou o 42 e o 43 e será distribuído na rede municipal de ensino. Que ótimo. Então, os nossos textos aí estarão na vida escolar das crianças. Eu não lembro o número, mas são... A partir de que ano? A partir de 2024. Ah, que ótimo. Já caiu direitos autorais, pagaram direitinho. Que legal. Ano passado, eles compraram. É um reconhecimento muito bom. E isso que a Dani trouxe aqui também, que você também está trazendo, né? De trazer toda a inserção, né, de uma luta do movimento negro. Isso. De trazer identidade, de trazer uma naturalização daquilo que é justo, né, do mais igualitário. A minha formação básica, embora a gente teve contato, sei lá, com Machado de Assis, e agora a gente descobriu que ele era negro. Como assim, né? Mas, assim, Lima Barreto. Mas Lima Barreto é muito esquecido ainda. É muito esquecido ainda. Embora tivesse essas figuras clássicas, de forma geral, nós não tínhamos acesso e contato com escritores negros contemporâneos. Eu não lembro. Eu cheguei a fazer 3 semestres de letras. Não lembro de uma abordagem com escritores negros contemporâneos. É muito difícil. Em pedagogia, então, pedagogia esquece. Né? Passa muito perto, longe, né, muito. Dani? De escritores, Nem chega. eu imagino que não só de escritores negros, como de mulheres escritoras, Também. né? Autoras. Também, né? Não tem. Então, hoje, essa inserção desses escritores na estrutura acadêmica, eu acho que vai transformar muito a forma com que o jovem se relaciona com a literatura, porque, principalmente para o jovem negro, havia essa distância. Né? Eu acho que vai aproximar, vai qualificar. Eu acho que a gente está conseguindo fazer os furos no muro, assim, a gente está conseguindo ir derrubando esse muro do racismo, criando possibilidades de serem mais visíveis as produções negras, né? Eu vejo, por exemplo, agora escritores contemporâneos como o Dr. Torado, né? O Itamar. Então, está despontando, né? Apesar de das barreiras criadas pelo racismo estrutural, acho que essas resistências, elas estão dando bons frutos, né, Manuel? Como diz tem um artista de Minas, quem não conheça, procure conhecer, Sérgio Pererê. Ele é fenomenal.
e ele fala que o racismo não é Não é estrutural? Não é estrutural, é estruturado. É estruturado, exato. Então, o racismo não é estrutural, é estruturado. Então, acho Exato. que nós estamos desestruturando esse racismo, mas é fruto da luta, né? Acho que a luta histórica do povo preto no Brasil está avançando. Acho que nos últimos 13 anos avançou demais. Tem a ver com Nascimento da Maria. Sim, é o que vocês percebem melhor, porque como a nossa sensibilidade como mãe e pai é diferente de quando não somos mãe ou pai, né? É outra coisa. O farol fica totalmente ligado à percepção ali da sociedade, né? Porque não é um cuidado só com nós, é um cuidado com o que há de mais importante nas nossas vidas. Então, esse olhar, assim, é muito mais cuidadoso, né? Muito. Embora eu acho que... não tenho convicção. A luta racial no Brasil, ela passa também uma questão de uma revolução brasileira, uma identidade brasileira, né? Eu acho que o racismo brasileiro, ele está de mãos dadas com a nossa falta de identidade nacional. Então, acho que o problema do racismo no Brasil não é um problema da população preta, é um problema nacional. Então, enquanto o Brasil nos reconhecer preto e que as pessoas não negras possam estar conosco nessa construção de um país que reconhece essa população, eu acho que enquanto esse processo não se der concluído, nós não vamos exterminar o racismo, né? Então, o racismo, para mim, passa pela questão nacional e passa pela questão do capitalismo também, né? Eu acho que o racismo e o capitalismo estão em mãos dadas. Você precisa classificar as pessoas para poder determinar os valores, né? Então, acho que são desafios da nossa geração superar essa lógica capitalista e buscar a construção de um projeto de nação, né? Isso mesmo. De nação brasileira, né? Mas, assim, a gente vê o avanço assim, nas últimas décadas e a gente espera que ele não pare por aí, né? Agora a gente tem que contar que só avance, não tenha nenhum retrocesso, né? Nessas questões todas, porque a luta é muito antiga, né? Então, que tenha mais visibilidade e mais força aí para romper essas barreiras desse racismo estruturado, que seja desestruturado mesmo. Perfeito. Sérgio Pererê. Muito bom. Gente, tem alguma questão que eu não perguntei que vocês queiram trazer aqui para o nosso programa? Acredito que tudo que a gente papeou aqui foi muito bom e acrescentou, né? Tanto para a gente quanto para os ouvintes, né? Nesse sentido do afeto. Sim. Né? Eu queria só deixar, então, essa ideia de que o afeto faça parte da nossa construção coletiva. Né? Que ela comece no nosso individual, enquanto indivíduo, e que ela possa transcorrer para esse coletivo. Porque, com certeza, transcorrendo para esse coletivo, a gente vai conseguir entender mais quem a gente é, da onde a gente veio, e com o outro, para onde a gente pode ir. É uma construção, né? Então, que essa construção seja realmente afetiva, efetiva, para que as nossas crianças possam crescer de uma forma mais igualitária, com maior sentimento positivo, porque hoje tudo, por mais que estejamos avançando, é tudo tão negativo em relação a alguns aspectos do afeto mesmo, que a gente não tenha medo de sentir, né? E principalmente de esboçar o nosso sentimento, para poder construir, né? De mãos dadas. Então, acredito que, assim como a boneca que é fofinha, que a gente tem esse sentimento também, né? De tranquilizar os nossos corações nessa busca e nessa luta pelo reconhecimento. Né, reconhecimento individual, coletivo, de uma classe, que a gente possa estar caminhando junto aí através desse afeto. Perfeito. Dani, e você ainda faz as bonecas? É possível encomendar? Sim. Alguém pode te procurar como? Pelo @No Caminho do Sol? Isso. Tá mais tranquilo, dei uma parada por conta da pandemia, daí a gente acrescentou os outros projetos, né? Mas ainda recebemos encomenda, né? Se houver interesse. E é @No Caminho do Sol.
Então, você encontra o nosso projeto no Instagram, mas tem o nosso site, que é o www.nocaminhodosol.com.br. Mais fácil para quem tiver, então, interesse nas contações de histórias, nas bonecas, né? E também adquirir os livros do Manuel no caminhodosol.com.br. Isso, lá tem uma aba loja virtual, aí pode comprar por lá, encomendar por lá. Sim. Mais fácil. Nós teremos o maior prazer em receber vocês na nossa casa. Muito obrigada, Manuel. Muito obrigada, Dani. Eu sou muito fã de vocês e é um prazer recebê-los aqui, como eu já disse. Alegria nossa. A gente também é seu fã. A gente também gosta muito. Obrigada. Então, acompanhe esse podcast, que é um videocast. Vocês podem acompanhar no YouTube, Spotify e também é divulgado pelas outras redes sociais, como Facebook e Instagram. Muito obrigada. Até o próximo programa.